Boa noite, igreja. A paz seja com todos, amém? Nós, como cristãos e filhos de Deus, nós ansiamos, todos os dias viver a graça do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes o Senhor ele vai manifestar a graça dele em situações muito improváveis. Às vezes a figueira não vai estar florescendo. A videira não vai estar dando o fruto que a gente espera que dê. Mas Deus vai manifestar a glória dele. E isso vai fazer com que nós nos alegremos nele e que possamos louvá-lo da forma que ele é digno de ser louvado. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23. E iremos ler do versículo 26 até o 47. A mensagem desta noite é: de um palco de horrores ao epicentro da graça. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26, amém? E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Seguia numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para ela, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá bem-aventuradas as estéreis que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque, se em lenho verde fazem isso, que será no lenho seco? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou aos outros, e a si mesmo se salve, se és de fato Cristo de Deus o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também, sobre ele estava uma epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E rasgou-se o véu pelo meio do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo então o centurião o que tinha acontecido, glorificou a Deus, dizendo: Verdadeiramente, este homem era justo. Amém? Neste momento, Jesus estava vivendo uma trajetória muito dolorosa. A parte mais dolorosa de toda a sua trajetória como homem aqui na terra. Ele já havia sido preso, recebido a sua sentença de condenação. Tinha sido açoitado. Estava ali completamente desfigurado e sendo humilhado. A condenação dele, a crucificação. Morrer em morte de cruz. E estava se dirigindo ao Calvário, junto com mais 2 malfeitores. Entretanto, ele não era um malfeitor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse palco de horrores que era o Calvário. O que era o Calvário? O que vem na mente
de vocês Calvário? Muitas pessoas falam que Calvário era um lugar de execução, que Roma usava para executar os malfeitores, os ladrões, os que traíam Roma, enfim. Mas existe algo mais tenebroso por trás da execução. Roma não queria apenas usar aquele lugar para executar um malfeitor. Era um processo muito grandioso a crucificação. Porque se fosse só para executar quem fez algo de errado, vocês concordam que a espada resolveria o problema rapidinho? Pegava um soldado ali, olha, usa a sua espada, executa ele aí, corta a cabeça, mata, pronto, acabou. Estava resolvido se isso era a forma de resolver o problema. Só que o Calvário, conhecido como lugar da caveira, né, o famoso Gólgota, ele era, na verdade, o ápice da punição do Estado. Ali é como se estivesse um outdoor enorme político que engrandecesse Roma. Era uma forma de Roma avisar para todos que chegassem ali: não nos traiam, não se meta conosco, não faça nenhuma gracinha aqui, o poder é meu. Roma usava aquele lugar para se enaltecer. O Calvário, ele era uma forma de aviso, não desafie Roma. Ele ficava num lugar alto, aonde quem chegasse pelas estradas já veria de cara. Era uma forma de fazer as pessoas temerem o poder, temerem os grandes de Roma. Era um terror psicológico e estava ali num lugar de destaque. Os discípulos de Jesus sabiam disso. Tanto que eles sabiam disso que eles não estavam presentes. Quando Pedro negou Jesus, pouco antes dele negar Jesus, ele vira para Jesus e fala assim: não, Senhor, né, que seja livre do Senhor qualquer mal contra o Senhor, se necessário for, eu morro contigo. Mas na hora que Jesus recebeu a condenação, nenhum deles estavam lá, porque eles sabiam que se apontassem o dedo para eles, se eles fossem acusados de cumplicidade, de estar com ele, de seguir ele, eles poderiam receber a mesma sentença. Um soldado podia simplesmente olhar e falar assim: você estava com ele? Prepara mais uma cruz aí, 2, 3, quantas necessário for, e leva junto. Eles estavam com medo. Às vezes a gente julga os discípulos, né? Fala: nossa, que bando de covarde. Andou com Jesus, aprendeu, fez isso, fez aquilo. E na hora que Jesus mais precisava, eles sumiram. Mas eu acho que a gente ia sumir também. É assustador você pensar numa crucificação, em algo tão agonizante. A crucificação era algo tão cruel que a pessoa não morria pelos cravos que estavam nas mãos ou nos pés. Era uma espécie de asfixia. O corpo, pela força da gravidade, ia cedendo e o diafragma, que é um músculo responsável, né, pela nossa respiração e o falar, ele ia sendo comprimido, esmagado. O respirar se tornava uma atividade dolorosa, árdua. Imagina falar. Porque falar, você tem muito mais movimentos musculares e aí você tem que ter um controle entre a respiração e o falar. Era algo muito terrível. Então, diante de uma pequena falha, qualquer pessoa poderia estar condenada a estar naquele lugar. Era um lugar onde a dignidade humana era reduzida a pó, até que restasse somente ali a vergonha e a dor. E Jesus estava indo em direção a esse cenário. Ele estava indo fazer parte daquele palco de horrores. E durante essa trajetória de Jesus até a sua crucificação, eu gostaria de destacar 4 personagens que estavam ali. O primeiro deles, nós já lemos aqui em Lucas, mas eu queria reler lá em Marcos 15, no verso 21, que vai estar escrito assim, ó: e obrigaram, vamos guardar essa palavra, obrigaram Simão, Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e Rufo, a carregar-lhe a cruz. A Bíblia vai destacar que ele era pai de Alexandre e de Rufo. E vamos entender que a Bíblia, ela não tem nada escrito ao acaso. Em algum momento as coisas se conectam. Então,
nesse momento, o que estava acontecendo em Jerusalém? Por ser a sexta-feira da paixão, a sexta-feira em que Cristo, né, vai morrer ali, vai ser crucificado, e no próximo domingo já seria domingo de Páscoa. Era um momento em que a cidade estava em alvoroço total. Estava lotado de peregrinos, de visitantes, né, de judeus que às vezes não habitavam em Jerusalém, habitavam em outras regiões. Então, todos que celebravam a Páscoa já estavam chegando ali, já estavam se fazendo presente ali. E no meio dessa multidão, a Bíblia vai destacar que está ali Simão Cirineu. Cirineu não é o sobrenome de Simão. Cirineu significa que ele veio da cidade de Cirene. A cidade de Cirene ficava no norte da África, hoje conhecida como a atual Líbia. Eu estava analisando a distância que fica a Líbia hoje de Jerusalém. Se formos fazer um trajeto reto, se for, por exemplo, pegar um avião que vai fazer um trajeto, né, reto, mais curto possível, poderia chegar ali a uma distância de 1.800 quilômetros. Vai variar dependendo da região que você sai. Às vezes sai alguns quilômetros a menos, outros a mais. Entretanto, nós estamos falando de um momento que não existia avião, não tinha carro, não tinha trem, não tinha nada. Eles iam fazer essa viagem de duas maneiras. Ou era a pé, ou era a cavalo. Imaginando que ele pudesse andar a pé, aí eu falei de 1.800 quilômetros, só que você não anda numa linha reta porque você tem que fazer desvios. Então, às vezes, você tem um monte à sua frente. Aqui é uma região que passa pelo mar Mediterrâneo, né? Região ali do Egito, faixa de Gaza. Então, tem todo um contorno. E esses contornos aumentariam essa viagem em aproximadamente 600 quilômetros. Então, nós estamos falando aí de 2.400 quilômetros de Cirene até Jerusalém. A pé, uma viagem dessa poderia durar, dependendo do ritmo da pessoa, de 3 a 4 meses. A cavalo, uma viagem que duraria aproximadamente 2 meses. Nós não estamos falando de qualquer viagem. Nós não estamos falando de um passeio de domingo. A gente está falando de uma viagem que tem que ter planejamento e investimento. Cirineu não estava ali, vou ali curtir a Páscoa lá em Jerusalém. Ele teve que pensar muito para fazer essa viagem. Eu não sei se era costumeiro, se ele já fazia todo ano, mas eu penso que se fazia todo ano. Vamos supor que ele fosse a pé. E você levar ali 4 meses para chegar em um lugar, é muita coisa, né? Eu dei esse estudo na quarta-feira, só essa parte do Simão, e alguém comentou assim, mas Simão era um comerciante. Eu não achei nenhum estudo teológico que afirmasse isso. Mas se vamos supor que ele fosse mesmo um comerciante, para ele ir em Jerusalém tratar dos seus comércios, tinha que ser um negócio muito lucrativo. Para ele gastar todo esse tempo de viagem, chegar lá, fazer o seu comércio que precisava fazer, ganhar muito bem para depois levar mais 3, 4 meses até voltar para casa e viver o resto, né, do ano ali. Mas, enfim. E tem um detalhe. Ele também... Qual que era a expectativa de Simão? Eu estou indo para a festa da Páscoa. Eu vou celebrar a Páscoa. Ele não percorreu esse trajeto todo pensando, eu vou chegar lá e vou carregar a cruz de um condenado. Isso não estava na mente dele. Não era um plano dele. Então, ele viaja e, ao chegar, o que ele encontra? Um tumulto muito grande, ruas barulhentas, gritos, açoites. E, de repente, ele olha e tem um homem completamente desfigurado, colapsando ao chão. E qual é o comitê de boas-vindas para Simão? Um soldado romano que bate no ombro dele e fala, vai lá carregar aquela cruz. E, em Marcos 15, 21, como a gente leu agora, ele era obrigado. Ele não tinha o direito de recusar. Ele não podia virar e falar assim, não vou não, cara, eu tenho uma hérnia de disco aqui, eu não aguento carregar um peso desse, não, eu estou com uma dor no joelho. Não tinha desculpa. Em Roma existia uma lei chamada Lei da Angaria. E o que era essa lei da Angaria? Ela dava o direito às autoridades militares de Roma a tirar qualquer bem, qualquer propriedade de um civil e a forçá-lo a trabalhar para o exército sem recusa. Ele não tinha o direito de recusar. Então, Simão teve uma
oposição violenta. Eu fico imaginando que quando Simão pegou aquela cruz, talvez eu faria isso. Eu devo pensar assim, o que eu vim arrumar aqui? Sabe aquela famosa expressão assim, eu acho que eu estou no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Eu imagino que Simão, nesse momento, ele deve ter tido um curto-circuito ali no... Não era o meu planejamento, não era isso que eu esperava. Então, qual é a lógica humana para Simão? A lógica humana. Que já que ele não podia recusar, se ele recusasse, o soldado podia falar também, você não quer levar? Não, então prepara mais uma cruz lá que nós vamos crucificar ele também. Não está obedecendo Roma. Não era esse o outdoor político de Roma? Que todos tinham que se prostrar, que tinham que servir, que tinham que obedecer? Então a lógica humana era que Simão chegasse ao Calvário, deixasse essa cruz lá e fosse embora. Ofendido, magoado, com raiva de Roma, com ódio dos soldados romanos, com raiva de Jesus também, com raiva de Jerusalém, com raiva de todo mundo. Só que a Bíblia não fala isso. É uma interpretação minha. Eu acredito que em algum momento dessa trajetória, Simão teve a oportunidade de olhar nos olhos de Jesus. Eu não sei o quanto isso te impacta em imaginar uma cena dessa. Para mim, me dava uns arrepios pensando nisso. Eu falei assim, eu imagino aquele homem olhando nos olhos de Jesus, nos olhos do Criador, nos olhos daquele que é puro amor. A Bíblia também não relata o que Simão fez depois que ele largou a cruz. Eu imagino que ele tenha ficado. Eu imagino. Até pela consequência que isso teve, que a gente vai vê-la mais lá na frente. Então, o olhar nos olhos de Jesus, eu acredito que trouxe para Simão uma quebra da expectativa humana que ele tinha. Lá em Lucas 22, no verso 61 e 62, não precisa vocês abrirem, depois vocês conferem, vai falar de que quando Pedro nega Jesus, em algum momento, os olhos de Jesus procuram a Pedro. E fala que, voltando e fixando os olhos em Pedro, Pedro saiu dali e chorou amargamente. Pedro, após ser confrontado na sua própria alma por ter negado o Cristo que ele falou que jamais negaria, que morreria junto com ele, ao olhar nos olhos de Jesus, ele é constrangido por tanto amor, por tanta graça. Então eu imagino que Simão teve esse mesmo privilégio de olhar nos olhos do Cristo e ter a sua mentalidade transformada. Simão carregou, sim, o peso do madeiro por pouco tempo, por alguns metros. Ele participou fisicamente do sofrimento de Cristo. Ele deu um pequeno descanso ali para Jesus. Naquele momento, como humano, Jesus não tinha condições. Eu pesquisei quanto que pesava uma cruz aproximadamente, né, naquela época. Nós estamos falando de um madeiro puro. Nós estamos falando de um MDF que a gente tem hoje, você empurra um guarda-roupa com a mão. Então, uma cruz ela poderia variar de 100 a 130 quilos. Então, imagina ter que puxar isso após estar exausto, ser açoitado, perder tanto sangue. Então, era muito peso. Então, o Simão, ele deu, sim, esse pequeno descanso naquele momento ali para Jesus. Mas ele largou a cruz. E Jesus foi pendurado nela, carregando o peso do pecado de toda a humanidade. E aí, para continuar a história do Simão, lá em Romanos 16:13, vai ter uma parte em que Paulo saúda várias pessoas, mas no verso 13 especificamente ele vai mandar uma saudação para Rufo e sua mãe. E nós lemos lá em Marcos 15:21 que obrigaram Simão, pai de Alexandre e de Rufo. Alguns estudos teológicos mostram que esse Rufo é o filho citado de Simão lá em Marcos 15. Eu falei que na Bíblia nada é ao acaso. Ela vai se amarrar, ela vai isso, as informações vão linkar, vão ser casadas ali.
Então, o constrangimento, a vergonha que Simão passou ali, naquele dia, naquele momento, pavimentou a eternidade da sua família. Nada é em vão. Sabe aquele momento que você está passando por uma situação que você fala assim, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Para que eu estou carregando esse peso? Para que eu fui entrar nesse lugar agora? Para que eu fui parar e conversar com fulano? Para que eu fui fazer isso? Porque agora tem um peso sobre mim. A glória de Deus pode se manifestar a partir daí. Amém? E eu falei do primeiro personagem, né? Então agora vamos para o segundo. E aqui a gente vai ver uma dualidade de duas pessoas. Por quê? São os dois ladrões. Esses dois ladrões, eles estavam vivendo a mesma condição, recebendo a mesma condenação, a mesma pena de morte, pelo mesmo crime. Só que existe uma diferença muito grande de caráter entre eles, de personalidade entre eles. Então, em segundo lugar, eu quero falar do ladrão rebelde. Naquele momento em que ele está ali na cruz, nós lemos que é como se ele estivesse cuspindo palavras de ordem para Jesus. Porque ele começa a amaldiçoar. Ah, se você é o Cristo, salva-te a si mesmo. Salva nós também. Tira a gente daqui. Ele queria, sim, um Salvador que tirasse ele daquela condição de dor, daquela condição de vergonha, daquela condição de miséria. Eu não vou falar que eu vou ficar aqui chamando ele de maldito por ter feito isso com o Senhor, não, porque no momento em que você vê a situação crítica, difícil, né, para o seu lado, no momento que a gente vê isso, a gente quer um alívio, né? Você não quer bater um papo ali muitas vezes, escutar um discurso, né? Uma pregação, algo assim. Não, pensa em você está lá, o barco está afundando. Você quer parar para ouvir alguém falar alguma coisa? Não, eu quero um bote salva-vidas, eu quero uma boia, eu quero alguma coisa que me tire daqui. Era isso que ele queria. Mas ele, na sua natureza humana, estava com o coração endurecido. Ele estava pensando no se livrar da dor. Ele queria buscar a fuga da dor, mas não a fuga do seu erro. E não vou me estender na atitude dele. Eu quero falar da terceira pessoa, que é o ladrão arrependido. E aqui a gente vê uma quebra de paradigma total quando se trata da autopreservação. Porque ele vai na contramão do primeiro ladrão. Aqui a gente vai observar que ele tinha um coração quebrantado. Ele começa a sua fala repreendendo o outro ladrão. Ei, você não está vendo a nossa condição? Ele reconhece a própria responsabilidade. Ele vai falar, nós estamos sofrendo, mas nós estamos sofrendo justamente. Nós estamos recebendo o justo castigo pelo nosso erro, por aquilo que nós fizemos. Os nossos atos merecem isso. E em sequência ele vai atestar a inocência de Jesus. E ele vai dizer assim, mas esse nenhum mal fez. Nenhum mal ele cometeu. Ele não fez nada que justificasse ele estar aqui. Eu nem sei dizer se em algum momento da trajetória esse ladrão viu Jesus pregando, falando do rei. Né? Talvez tenha visto. E já estava com seu coração quebrantado. Vai saber o que colocou ele nessa situação. Talvez o outro chamou ele só para passear. E vamos ali, dar uma volta, fazer alguma coisa. E aí no meio do caminho comete um crime. Talvez ele entre até sem querer. Mas ele reconhece. Se foi sem querer ou querendo, eu não sei. Mas ele reconhece que errou. Ele também estava no caos, em meio à dor. Só que ele estava com uma clareza mental absurda. Porque pensa, vamos nos colocar na situação dele também. Estava lá crucificado, também estava sendo asfixiado, com dificuldade de respirar, de falar. Já estava caminhando por um colapso dos seus órgãos, do seu corpo, rumo à morte.
E ele gera um colapso na negação, porque nesse momento, muitas vezes a pessoa vai estiver na negação, né? Não, eu não fiz, eu não mereço estar aqui, eu não posso, não sei o quê. E ele, não, eu mereço sim. E ele faz uma declaração que desafia qualquer razão terrena. Ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino? Ele queria sair daquela cruz? Claro que queria. Quem vai estar pendurado numa cruz e não quer sair de lá? Eu ia querer. Se tivesse uma forma de me tirar, se eu tivesse uma cruz, tivesse uma forma de me tirar de lá, eu ia querer. Mas ele não coloca isso como prioridade. Porque por mais que ele quisesse sair de lá, ele reconheceu o seu erro e fala: eu mereço isso aqui, mas só que em toda aquela dor, ele olha para Jesus, ele não enxerga só um homem ensanguentado, nu, completamente desfigurado, que está morrendo ali vergonhosamente, porque a cruz era vergonha. Quem era crucificado era para se tornar vergonha para todos que vissem, era para se tornar escárnio. E ele não enxerga só isso, ele olha para Jesus e enxerga um rei. E eu não vou falar que ele reconheceu que Jesus era um rei, porque só tinha uma placa lá em cima da cruz: esse é o rei dos judeus. Eu acredito que de coração ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Então ele enxerga um reinado que transcende totalmente a miséria física que Roma estava proporcionando para eles. Roma tinha poder? Tinha. Tanto que tinha que colocaram eles na cruz. Só que quando ele olha para Jesus, ele fala: tem um poder aqui que é maior do que esse que está me matando. Amém? E a absolvição, ela foi imediata, mas eu coloco essa frase no presente: a absolvição, ela é imediata. Jesus vira para ele e fala assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha o poder de um arrependimento verdadeiro. Olha o poder. Às vezes Jesus podia ter falado para ele assim: não, tá, beleza, cara, eu tô passando por um momento difícil agora, chega lá, eu lembro de você. Não. Jesus, ele é o nosso Salvador hoje. Ele é o nosso Salvador agora. Ele não precisa deixar para amanhã. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A salvação, ela não precisa de um currículo de boas obras. Ela não precisa que você tenha tempo hábil para consertar os seus erros. Gente, eu não estou falando que não deva consertar os erros. Se erramos, vamos consertar. Mas às vezes a gente julga também: nossa, fulano foi ali, saiu com um amigo, roubou não sei o que na saída, teve tiroteio, troca de tiro, levou uma bala, morreu, bem feito, foi para o inferno. Ué. A salvação, ela precisa de boas obras? Aquele ladrão na cruz, ele não teve tempo hábil de descer dali e pedir perdão para quem ele roubou, de pedir perdão para quem ele ofendeu, de pedir perdão para quem ele magoou. Ele não teve tempo. E Jesus não falou para ele assim: não, cara, você errou, você está em pecado, desce daí, vai lá, se conserta. Se você chegar aqui a tempo, eu estiver vivo ainda... Não. Na hora, Jesus virou para ele e falou assim: ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Vimos então um cenário que afetou pessoas sem nenhum poder. Quem era Simão? Um peregrino. Quem eram os dois ladrões? Ladrão. Que poder eles tinham? Nenhum. Mas eu quero falar de uma quarta pessoa que tinha poder sobre todos esses e que algo de quebrar expectativas também aconteceu na vida dele, que é o centurião romano. Qual era a psicologia militar por trás de um oficial de alta patente romana? Porque um centurião não era qualquer guardinha de porta, não. Um centurião, ele era responsável por comandar 100 homens. Ele comandava, ele coordenava, ele treinava, ele direcionava. Ele tinha uma alta patente. Um centurião, ele era a espinha dorsal da sua equipe. A posição de centurião
não foi conquistada porque ele estudou na melhor escola de Roma, tinha o currículo da Universidade de Roma e era filho de um importante, não. A posição de centurião foi conquistada com brutalidade, com frieza, com força. Ele tinha que ter sobrevivido a batalhas sangrentas. Porque um centurião, ele passava por um treinamento intenso e em nenhum momento ele poderia hesitar de fazer. Não era qualquer homem que estava ali. E não era de qualquer poder também. A gente está falando de Roma. Roma dominava o mundo. Esse centurião era uma máquina de guerra. A dureza, a frieza, a indiferença, a força bruta, não era só uma personalidade. Nossa, o centurião tem personalidade forte. Não, não era personalidade. Isso era ferramenta de trabalho diário. Assim como alguém que vai trabalhar no campo, que tem que levar sua enxada, seu facão, sua ferramenta, toda essa frieza, essa força, essa indiferença para matar, era a ferramenta de trabalho dele. Ele estava acostumado ao ver o pior da natureza humana em exibição. Não era a primeira crucificação que ele estava presenciando. Com certeza, até chegar nessa posição de centurião, ele já tinha visto muitas pessoas serem crucificadas. E já escutou muito choro, grito, lamentação. Crucificado, cuspindo na cara do soldado, amaldiçoando Roma, amaldiçoando Jerusalém, amaldiçoando os deuses, implorando por perdão. Ele já tinha presenciado muita coisa. Apesar de a morte na cruz ser um teatro de horrores, o centurião, com certeza, já havia dirigido e assistido dezenas ou centenas de vezes. Isso era a sua rotina. E o que levou o centurião a reconhecer a inocência de Jesus? O que quebrou esse ceticismo em uma mente tão blindada pela violência? Não foi o fato de Jesus morrer, porque a morte era o seu idioma fluente. Morte para ele era corriqueiro. Ele via pessoas morrendo, ele matava pessoas, isso para ele não era nenhum problema. O colapso total do seu orgulho foi a atitude de Jesus antes de morrer. Porque lembra que eu falei? Ele estava acostumado a ver pessoas morrerem, blasfemando, chorando, gritando, implorando por perdão, amaldiçoando. E aí, Jesus, naquela situação, com toda aquela dificuldade de respirar, de falar, o centurião não escuta ele xingar uma palavra. O centurião não escuta ele amaldiçoar Roma nem seus deuses. Ele escuta Jesus perdoando os próprios algozes. Quando Jesus fala assim, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu acho que aí começou a quebrar o paradigma, aquela mentalidade militar. Opa, peraí. Olha a situação que esse camarada tá. Eu nunca vi alguém falar isso. Nunca escutei essa capacidade de perdoar, de demonstrar amor numa condição dessa. Isso ia contra todas as leis de poder e de retaliação da mente de um oficial romano. Para o centurião, o poder bruto era o sinônimo de dominação, de dominar. Ele estava acostumado a ver um poder de domínio, um poder que prende, um poder que obriga, um poder que mata. Aí, de repente, ele olha um poder de amor através do perdão que era maior de tudo que ele já tinha visto até aquele momento. Jesus manteve a sua postura moral inabalável. Não acusou nem os próprios judeus. Não foi Roma que decidiu matar Jesus também, não. Foi os próprios judeus. E Jesus em nenhum momento amaldiçoou eles, humilhou eles. Não reclamou do abandono por parte dos seus discípulos. Talvez eu poderia falar, poxa, cadê o meu 12 homens andando comigo?
Cadê? Não tem nenhum aqui. Teve que vir um lá do norte da África para carregar a cruz. Porque não tinha um discípulo lá disponível para fazer, para levar. E, além de tudo isso, para mexer mais com a estrutura desse centurião romano, o poder do amor estremeceu a terra, fez as trevas aparecer em plena luz do dia. Era um verdadeiro cenário apocalíptico. Mas o centurião, ele não estava apenas observando o andar da carruagem. Eu fui pesquisar sobre essa questão do estremecer a terra, porque eu escutei um comentário assim: mas esse centurião, então, ele se converteu, ele reconheceu Jesus por medo. Imagina aquele cenário todo acontecendo, aí vem um eclipse, escurece tudo, a terra treme. Mas antigamente já existia tremores de terra. Então Roma também já estava acostumado com isso. E o que era um tremor de terra para um centurião que está acostumado a matar o fio da espada? Então, isso não foi para abalar. Isso não foi isso que abalou o coração dele. O centurião, ele não estava apenas observando o andar da carruagem. Ele observou cada detalhe. Eu imagino que nos outros cenários de crucificação, ele observava. Aconteceu ali algumas coisas, terminava a crucificação e a vida continuava. Só que nesse momento, nessa crucificação, além de observar, ele estava absorvendo algo. Ele estava absorvendo as palavras de Jesus. E eu imagino que para chegar na posição do centurião, você tem que ter também um intelecto muito aguçado. Então, acredito que ele foi juntando as peças ali como um quebra-cabeça. A dignidade surreal que um condenado em destaque estava tendo. Porque por mais que os outros dois fossem ladrões e também estavam sendo crucificados, Jesus foi colocado em destaque para que ele fosse uma vergonha maior ainda. E ele estava numa dignidade inabalável, perdoando os inimigos, com um controle emocional muito grande e fazendo a entrega do próprio Espírito. Somado isso ao colapso do mundo físico ao redor, que foi o tremor de terra, o escurecimento, o orgulho daquele oficial simplesmente ruiu diante daquela magnitude de poder que ele jamais havia presenciado. A Bíblia vai dizer que o centurião glorifica a Deus e declara: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E ele correu um risco muito grande, porque a partir do momento que ele olha para um condenado e fala que ele era justo, ele está acusando Roma. Então, se ele está se colocando numa posição contra Roma, tinha uma grande chance de alguém pegar ele aqui naquele momento: agora você é um deles, crucifica você também. Porque não era porque ele era um centurião, que ele era de alta patente militar romana, que ele estava isento, não. O Calvário era para todos. Era para qualquer um. E nesse momento, a patente militar cai. A couraça de soldado cai. Aquela dureza de um homem frio e matador cai. E ele reconhece a justiça que havia em Jesus. No palco de horrores, ele presencia a manifestação da mais pura graça. Que virada! Um executor de pessoas, uma máquina de matar. Pagão, politeísta, talvez naquele dia um dos arquitetos daquela execução tão cruenta. Ele foi o primeiro descrito na Bíblia a confessar publicamente a divindade de Jesus após a sua morte. Eu não sei quantos segundos, quantos minutos passou a morte de Jesus, mas a Bíblia relata, ele foi o primeiro a olhar e dizer: esse homem era justo. Então, quando os olhos se abrem para o reino de Deus, não há patente, nem ceticismo, nem orgulho ou poder que possam ficar de pé. Vamos pensar. Quantas vezes nós passamos por situação que nos faz sentir envergonhados, humilhados, achamos que estamos no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. É só para
A gente refletir. Mas aí nesse dia a gente acorda e imagina que a gente vai ter um dia comum. Não foi assim com o Cirineu? Vou ter um dia comum, né? Vou chegar lá, vou ser como sempre foi. Os ladrões, talvez, naquele dia acordaram e falaram: nosso dia vai ser comum. A gente vai ali, faz um criminho aqui, faz outro crime aqui. Mas as coisas foram... Para o centurião, hoje eu vou ter mais um dia comum. Um bando de gente vai morrer, vou cumprir a minha missão. Quantas vezes queremos um socorro imediato para sairmos de uma situação dolorosa e fechamos os ouvidos e os olhos espirituais? A história do barco afundando, eu quero sair dali logo. E se o propósito de Deus for me afundar? Mas eu quero um barco, eu quero sair. Quantas vezes nós reconhecemos as nossas falhas, aceitamos as consequências e apenas desejamos ouvir a glória de Deus em nossos corações? O segundo ladrão fez isso, não fez? Ele reconheceu, ele aceitou. Difícil, às vezes o nosso orgulho está tão lá em cima que a gente não aceita ouvir. Quantas vezes nós permitimos absorver o conhecimento de situações alheias e procuramos aprender com isso? O que o centurião aprendeu, o que transformou a vida dele, estava acontecendo com os outros. Não era com ele. Mas ele estava aberto. Eu imagino que como centurião ele tinha que ter uma mente aberta a conhecimento. Porque ele tinha que buscar conhecimento. Independente da sua necessidade, como Jesus disse para aquele ladrão que ainda hoje estaria no paraíso, ainda hoje ele pode ser a paz que você precisa. Ainda hoje, Jesus pode ser o pão da vida para nos saciar na jornada até a Nova Jerusalém. Ainda hoje, ele é a fonte de água viva que sacia a sede da nossa alma. Ainda hoje, ele é o bom pastor que pode nos guiar aos pastos verdejantes. Ainda hoje, ele é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao reino. Ainda hoje, ele é a paz que excede todo o entendimento para apaziguar o calvário que existe no nosso coração. Não vá dormir esperando o melhor de Deus amanhã. O melhor de Deus é Jesus e ele está disponível para nós hoje. Amém? Entregue o seu próprio calvário nas mãos de Deus. Jesus fez uma trajetória e levou a cruz até o Calvário. E tudo foi anulado. O Calvário está vazio, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Mas a gente pode pegar esse Calvário que existe na nossa vida, no nosso coração, e levar até os pés da cruz. Amém? Não chegamos aqui por acaso e carregamos um peso, independente se ele é nosso ou não é. Nós temos quem carregue por nós. Jesus, ele é o nosso Simão. Ele carregou a nossa cruz. Então, se hoje a gente está carregando fardos pesados, será que não é só por orgulho e teimosia? Porque ele já levou. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar a vocês a ficarem de pé para estarmos orando. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. E Jesus, ele tem o poder de transformar tudo. Tanto o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso consciente. E ele tem poder de transformar a situação que está ao nosso redor. Nós vimos aqui como que transformações acontecem em situações acontecendo com as próprias pessoas e com situações alheias. Então, creia que Jesus, ele está disponível hoje. E que hoje o nosso coração busque ele intensamente e queira viver essa graça maravilhosa que ele tem para nós. Amém? Senhor, nós te louvamos e agradecemos e exaltamos o teu nome.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a Tua graça, a Tua sabedoria, mesmo em meio às adversidades. Quantas vezes, Senhor, estamos caminhando, nos sentindo como uma trajetória ao Calvário, sentindo vergonha, medo, dor. E muitas vezes essa dor não deixa a nossa mente pensar com clareza nos Teus feitos, na Tua grandeza, no Teu amor. Mas nessa noite, Senhor, nós colocamos tudo ao pé da cruz. As nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades. E pedimos a Deus que o Senhor venha nos dar a clareza, o entendimento, venha ser no nosso coração, na nossa mente, a paz que excede todo entendimento. E que nós possamos, Senhor, a cada dia contemplar da Tua graça, mesmo em meio às adversidades, mesmo nos momentos em que o nosso plantio não está dando o fruto que precisamos, mesmo quando a figueira não está florescendo, mas que nós possamos saber que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é soberano e que no Senhor nós podemos ter esperança. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. Agradeço ao Senhor Espírito Santo por nos dar o entendimento do quão grandioso é o reino de Deus nas nossas vidas. E peço, ó Pai, que o Teu reino venha a cada dia crescer mais e mais no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Que o Teu reino, Senhor, venha ser estabelecido a cada dia, em nós e através de nós. Muito obrigada, Pai, por esta noite. Abençoa cada irmão que aqui esteve, que está nos assistindo. Leva-nos em paz de volta para as nossas casas, Pai, que nós tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?